Bom dia, pessoal. Como é que vocês estão? Todo mundo bem? Então, olha só. Hoje nós queremos falar sobre funções. Olha lá, importante, né? Funções. Que tipo de funções? Funções vetoriais. Só pelo título você já entende por que a gente vem estudando vetor aqui durante umas 2 semanas. Porque a gente vai usar tudo que a gente aprendeu nessa aula de hoje. Então, gente, vamos lá. No cálculo 1, como eu já comentei com vocês na primeira aula, você está acostumado com funções assim, ó. Uma função que vai de um espaço, pode ser os reais ou um subconjunto, não tem problema. E aí você está acostumado com algo assim de funções, né? F de x igual, sei lá, cosseno de x. Está aqui. Então isso aí era no cálculo 1. Então as funções geralmente eram funções reais. Então você tinha um valor x, uma única variável x, você jogava na sua função e ela calculava também um número. Ela te devolvia um valor real. Aí tanto faz o parâmetro, se o parâmetro era x, o parâmetro podia ser t, aí aqui é t, f de t. Enfim, você tinha uma função. Hoje nós vamos dizer o que é uma função vetorial. Então, olha só. Primeira coisa, para eu definir uma função, você já sabe que toda função ela tem 3 elementos. Ela tem o domínio, ela tem o contradomínio e ela tem uma regra, uma lei de associação entre um conjunto e outro. Então, no caso das funções vetoriais, o que vai mudar principalmente para a gente é o contradomínio. Tá? Então, ó, no cálculo 1, tanto o domínio quanto o contradomínio era reta. Basicamente era reta. Agora, aqui em cálculo 2, nós já sabemos quem são os espaços Rn. E para uma função vetorial, o espaço Rn vai aparecer aqui, ó, no contradomínio. Então, por exemplo, aqui de uma função vetorial, você tem isso aqui, ó, digamos que você tem uma função alfa. Essa função alfa, digamos que ela leve aqui num subconjunto dos reais. Até aqui não mudou nada. Só que agora o contradomínio dela é o Rn. O que vai mudar? Bom, primeiro que aqui, ó, o meu argumento, ou seja, a minha variável, que a gente pode chamar de x, de t, ela não muda. Essas funções vetoriais, elas só dependem de uma única variável. Isso é importante, que nem no cálculo 1. Toda função do cálculo 1 dependia de uma única variável, seja x, seja t. Aqui é a mesma coisa. Toda função vetorial vai depender de uma única variável. Eu não vou chamar de x. Geralmente a gente vai chamar de t. Então, esse alfa aqui, ele vai depender de t. Então, você tem uma função alfa t. Ah, professor, mas qual é a diferença, então, para o cálculo 1? A diferença está no que a minha função faz, no que a máquina faz. Porque lá no cálculo 1, você jogava um t para a sua máquina e ela calculava e te devolvia um número, já que o contradomínio era um elemento dos reais. Aqui não. Nas funções vetoriais, quando você jogar o seu parâmetro t na máquina, ela não vai te devolver um número. Ela vai te devolver o quê? Um elemento do Rn. Então, você vai jogar um número aqui, um número t, e ela vai te devolver um elemento que tem 2 coordenadas, 3 coordenadas, enfim, n coordenadas. É isso que vai acontecer. Então, você vai jogar o elemento aqui e ela vai te devolver, basicamente, o que nós vamos chamar de vetor. E um vetor, ele tem mais de uma coordenada. Então, vou chamar de alfa1 de t, alfa2 de t, e assim por diante, até chegar em alfa-n de t. É assim que vai funcionar. Ah, pessoal, não entendi. Quero um exemplo. Tá, não se preocupe. Vamos ver um exemplo aqui, ó. Exemplo. Digamos que você tenha essa função aqui. Uma função que vai dos reais no R2. Então, para cada t, essa minha função alfa de t, ela vai me dar um elemento do R2, ou seja, ela vai me dar uma coisa que tem 2 coordenadas. E em cada coordenada, eu vou ter uma função como a gente está acostumado. Por exemplo, digamos que eu tenho aqui, ó, alfa t igual a t e e elevado a t. Olha só, eu
escolhi uma variável t, joguei na minha máquina e ela me devolveu um elemento que tem duas coordenadas. Em cada coordenada, você tem uma função diferente. Na primeira coordenada, a função é t. Na segunda coordenada, já é uma função exponencial. Então, isso daqui vai ser uma função vetorial para a gente. Você joga um valor para ela, joga uma variável para ela, e ela vai te devolver um vetor. É isso que vai acontecer. Seja o vetor do R2, do R3 ou maior, de uma dimensão maior. Bom, como essas funções, elas sempre vão me devolver vetores, por isso que nós chamamos elas de funções vetoriais, e só por uma questão de notação, eu vou usar aquela setinha ó, em cima do alfa, como a gente está acostumado quando a gente fala de vetor. Então vai aparecer aqui uma setinha e a mesma coisa aqui. Só que vai aparecer uma setinha só aqui, né? Só aqui. Aqui nas coordenadas não, cada coordenada é uma função diferente. Então é isso é uma função vetorial. Ah, professor, mas eu consigo trabalhar com ela? Com certeza. Por exemplo, se eu te desse essa função aqui e eu pedisse para você calcular, por exemplo, eu falasse, olha, me diz aí quem é o alfa de 0. O que você faria? Bom, onde tiver t, você vai substituir por 0. Então, como é que ficaria aqui? Na primeira coordenada ficaria 0. E na segunda coordenada ficaria 1. É isso. Ah, professor, mas isso aqui é um vetor, não é não? Sim, é um vetor. Ou seja, é um vetor que sai da origem e chega no ponto 0, 1. Então, para cada valor de t, eu vou ter um vetor diferente? Sim, essa que é a ideia. Então, nesse caso aqui, ó, se eu pedisse para você, calcula para mim o alfa de t quando t igual a 0, você chegaria nesse resultado. Aí eu podia pedir para você, isso é uma boa questão de prova, normalmente eu faço isso. Aí eu falo assim, olha, agora desenha para mim o alfa 0. Ou seja, desenha para mim o vetor quando t igual a 0 na função alfa. Aí o que você faria? Bom, olha só, como essa função ela só tem duas coordenadas, subentende-se que na hora que você for desenhar, você vai usar o espaço tridimensional? Não, você vai usar o quê? O plano cartesiano. Tá? Então, você olhando para cá, interpretando aqui essa informação, você vai dizer, bom, para eu desenhar essa função, eu vou precisar do plano cartesiano. Então, você vem e desenha aqui, ó, faz o plano cartesiano. No plano cartesiano, eu vou marcar o ponto 0 em x, 1 em y. Aí, digamos que ele está bem aqui. 0 em x, 1 em y. Aí, quem é esse vetor aqui, alfa 0? É o vetor que sai da origem e chega nesse ponto. Esse é o vetor alfa 0. Tudo bem, gente? Aí, claro, para cada valor que você colocar aqui, você vai obter vetores diferentes. Então, por exemplo, se você fizesse alfa 1, quem seria o vetor? 1 em x, e elevado a 1 em y. E aí você ia marcar outro ponto. E assim por diante. Então, conforme você vai jogando valores aqui na sua função alfa, você vai obtendo pontos. Só que cada pontinho desses são vetores que saem da origem e chegam no ponto. Claro, se eu juntar todos esses pontos, onde cada vetor termina, vocês acham que eu vou formar o que da minha função? Vou formar o gráfico. Então, para cada valor de t, eu vou ter um vetor diferente. E se eu unir o ponto final de cada vetor, com t variando para todo o domínio, eu vou obter um gráfico. Então, nesse caso aqui, eu teria algo assim, ó. Só que para cada ponto é um vetor, né? Só que eu também não preciso ficar desenhando várias setas. Já subentende-se que em cada ponto desse eu tenho um vetor que sai da origem e chega nesse ponto. Então, isso daqui é uma função vetorial. Aí, com isso, você percebe alguns elementos da função vetorial. A função vetorial ela tem uma função em cada coordenada, ela vai ter também um gráfico. Você consegue desenhar o gráfico aqui da sua função vetorial, basta você entender o que o gráfico é. E, além disso, vão ter outros elementos que também vão nos ajudar, principalmente a entender a função vetorial. A entender qual é o tipo do gráfico, ou seja, que informação ela está me dando. Tá? Mas isso a gente vai ver ao longo da aula. Mas, basicamente, isso daqui já é uma função vetorial.
Claro, eu dei um exemplo de uma função do R2, né? Que o contradomínio é R2, mas poderia ser R3, R4 e assim por diante. Alguma dúvida até aqui, gente? Tudo certo? Tá? Muito bem. Então vamos para o nosso slide, que eu quero explicar para vocês aqui alguns elementos da minha função vetorial. Vamos lá. Então, nós estamos na aula 7. Como eu falei, uma aula muito importante, pois nós vamos iniciar finalmente o assunto de funções. Então, alguns conceitos básicos primeiro. Olha só, eu já disse para vocês o que é uma função vetorial. Então, para cada parâmetro t, ela associa aqui um elemento do Rn, ou seja, um vetor de n coordenadas. Cada uma dessas coordenadas é uma função diferente. Pode ser uma função exponencial, pode ser uma função trigonométrica, pode ser uma função polinomial, enfim. Isso aí não tem limite para isso aí. Então vamos lá, ó. Exemplo, você tem essa função aqui, αt igual seno t, e elevado a t e módulo de t. Então nesse caso, gente, se eu pedisse para você, olha, desenha para mim o vetor α0, por exemplo. Aliás, determine quem é o vetor α0 desse exemplo aqui. O que vocês iam me responder nesse caso? 0 em x, 1 em y e 0 em z. Então, quem é o vetor α0? É o vetor 0, 1 e 0. E se eu pedisse para você desenhar, você ia desenhar ele onde? No R3, no espaço, porque ele tem 3 coordenadas. Tudo bem. Então, qual é o domínio de uma função vetorial? Porque se você perceber, uma função vetorial ela é composta por mais de uma função. Em cada coordenada você vai ter uma função diferente. E aí, uma pergunta interessante é, beleza, qual vai ser o domínio de uma função vetorial? Aí aqui ele já nos dá a resposta. O domínio de uma função vetorial é a interseção dos domínios de cada função coordenada. Tá? Ou seja, se eu quisesse determinar o domínio desta função vetorial aqui, eu teria que primeiro descobrir o domínio de cada função que aparece aqui, ó. Por exemplo, gente, qual é o domínio da função seno? Vocês sabem? Domínio da função seno. Tem alguma restrição à função seno? Não. Então qual é o domínio? Todos os reais, isso mesmo. Qual é o domínio da função e elevado a t? Todos os reais. Qual é o domínio da função modular? Tem alguma restrição? Não, né? Então, todos os reais. Então, nesse caso, qual é o domínio da minha função alfa? É a interseção de todo mundo aqui. E qual vai ser a interseção nesse caso? Todos os reais. Muito bem. Então, aqui o domínio seria todos os reais. Vamos ver esse exemplo aqui que já está a resposta, tá? Ignora a resposta, finge que ela não existe aqui, ó, a resposta. E vamos avaliar por que o domínio é esse daqui, né? Olha só, eu tenho αt igual a essas 3 funções aqui agora. Cosseno t, raiz de t e t elevado a menos 1. Se você quiser analisar o domínio, você vai analisar de cada coordenada. Então, para a primeira coordenada, você tem uma função cosseno. Qual é o domínio da função cosseno? Todos os reais. Ok. Aqui, no meio, você tem raiz de t. Qual é o domínio da função raiz de t? São todos os reais não negativos, ou t maior ou igual que 0. E aqui, no final, gente, t elevado a menos 1, qual é o domínio disso daqui? Todos os reais menos o 0. Muito bem. Por quê? Porque t elevado a menos 1 é a mesma coisa que 1 sobre t. Tá bom? Deixa eu fazer devagar essa daí com vocês, só para a gente entender melhor essa parte do domínio. Então, olha só. Você tem aqui a função que ele está me dando. αt igual a cosseno t, raiz de t e t elevado a menos 1. Vamos fazer isso aqui rapidinho, só comentar um pouquinho com ela. Bom, é muito importante você verificar o domínio da sua função vetorial, porque pode ser que você queira jogar um valor que não faça sentido, né? Por exemplo, digamos que eu peço para você, olha, calcula para mim quanto é o α0. Bora aqui para o quadro agora. Vamos ver quanto é o α0 desta função aqui. Aí você vai dizer, beleza, quem é o α0? Vai ser cosseno de 0
raiz de 0 e 0 elevado a menos 1. Aí você vai, beleza, quanto é o cosseno de 0? É 1. Então vai ficar 1. Quanto é a raiz de 0? É 0. E quanto é 0 elevado a menos 1? É 0? Não, né? Isso aqui não existe. Por quê? Porque t elevado a menos 1 é a mesma coisa que isso aqui, ó, cosseno t, raiz de t e 1 sobre t. Então, nesse caso, é como se eu quisesse calcular 1 sobre 0. Isso aqui não existe. Né? Isso aqui não pode. Isso aqui é uma anomalia na matemática. Não pode acontecer. Tá? Então, nesse caso, esta função aqui, ela não está definida para t igual a 0. Então, por isso que é importante a gente analisar o domínio primeiro da minha função, para eu poder não querer calcular uma coisa que não existe, né? Então, nesse caso aí, como é que eu ia avaliar? Bom, bora chamar essa coordenada aqui de x. Bora chamar essa coordenada aqui de y. E vamos chamar essa daqui de z. Então, nesse caso, me digam, quem é o domínio da coordenada x? Todos os reais, muito bem. Quem é o domínio da coordenada y? Todos os reais não negativos. Ou posso colocar assim, né? Aqui fica implícito que o 0 também está incluído. Ou, se você quiser, também pode escrever assim. 0 fechado até mais infinito. Ou, se você quiser, também pode escrever assim. T pertencente aos reais, tal que t maior ou igual que 0. Então, você tem 3 formas de representar esse domínio de y. E, por fim, o domínio de z são todos os reais menos o 0. Aí você pode escrever assim, né? Ou os reais com asterisco, que aqui já tira o 0. Ou, se você quiser, você pode escrever assim. T pertence aos reais, tal que t é diferente de 0. Então, você analisa o domínio de cada coordenada. E agora, você quer saber o domínio da sua função alfa. Então, você já viu que, nesse caso, o domínio da sua função alfa é a interseção de cada domínio. Nesse caso, gente, vamos lá. Qual é a interseção dos reais com isso daqui e com isso daqui? Interseção. Ó, porque, por exemplo, o y aqui, ele não permite números negativos. Não permite. Então, se ele não permite, a gente vai ficar com essa restrição. Não posso colocar número negativo. O x permite todo mundo. Ok, então o x não tem nenhuma restrição para ele. E o z só não permite o 0. Então, juntando essas restrições, quem não pode estar aqui? Nem os negativos e nem o 0. Quem vai estar, então? Só os positivos. Então, o domínio de alfa vão ser, aí você pode escrever ou assim, reais positivos, inclusive ó, tirando o 0, ou você pode escrever assim, 0 até infinito, ou também você pode escrever assim, t pertence aos reais, tal que t é maior que 0. Então, dos 3 jeitos aí, é a mesma resposta. Tudo bem, gente? Então, isso quer dizer que se eu tiver uma função com 10 coordenadas, eu vou ter que analisar o domínio de cada uma delas? Sim. Depois fazer a interseção? Sim. É isso que a gente vai fazer. Só que, claro, aqui na nossa aula, a gente vai estudar fortemente funções bidimensionais, ou seja, que tem 2 coordenadas, e tridimensionais, 3 coordenadas, justamente porque você consegue desenhar e visualizar geometricamente o que está acontecendo. Mas, pelo menos, para analisar domínio, você consegue analisar aí para qualquer função vetorial do Rn. Bom, então vamos lá. Vamos falar agora das funções vetoriais bidimensionais. Aí, gente, o que é uma função vetorial bidimensional? É uma função vetorial que tem 2 coordenadas. Simples assim, né? Olha só, isso aqui eu já comentei com vocês. Numa função bidimensional, quando t ele assume todos os valores do domínio, então a nossa função ela descreve um gráfico. Esse gráfico é o que a gente vai chamar de curva plana. Então, por exemplo, ó, você tem isso daí. Então, isso aqui vocês estão vendo de azul, tá? Isso daí de azul, essa linha azul, é o gráfico de uma função vetorial bidimensional. Lembrando que para cada ponto aqui do gráfico, você tem um vetor associado. Um vetor que sai da origem e chega nesse ponto.
Só que na hora que você for desenhar o gráfico, você não precisa colocar as setas do vetor. Até porque senão vai ficar muita informação no desenho. Então, na hora que você for desenhar o gráfico de uma função bidimensional ou tridimensional, você pode omitir a seta e você fica só com a curva. Essa curva aqui que vocês estão vendo de azul. Aqui eu coloquei as setas só para ser didático, né? Só para lembrar que cada ponto é um vetor, mas você não precisa. Tudo bem? Deu para entender essa parte? Aí tá. Para nos ajudar a chegar no gráfico de uma função vetorial, a gente vai fazer um passo a passo aqui. Por exemplo, olha só. A primeira coisa que a gente vai definir é o que são as equações paramétricas de uma função vetorial bidimensional. Se você perceber, uma função vetorial bidimensional, ela vai ter duas coordenadas. E cada coordenada é uma função diferente. Então, por exemplo, eu posso chamar a primeira coordenada de x e igualar, dizer assim, ó, por exemplo, dizer que x igual a essa função que aparece aqui. Da mesma forma, eu posso dizer que y é igual a essa função que aparece aqui na segunda coordenada. Isso aqui é um passo bem simples. Isso aqui é algo assim que você vai ver que é simples demais. Mas mesmo assim, isso aqui vai nos ajudar. Quando eu faço isso daqui, ó, e separo as funções de cada coordenada, o que eu estou fazendo é determinando as minhas equações paramétricas da minha função. Então, exemplo, ó, se eu te pedisse assim, ó, se eu te desse esse exemplo aqui, que eu dei inicialmente, αt igual a t e e elevado a t. Aí se eu pedisse para você, olha, determine para mim as equações paramétricas para essa função. O que a gente ia fazer? Gente? É bem fácil. Ó. Eu ia igualar a primeira coordenada com x. E a segunda eu ia igualar com y. Perceba que aqui eu ia ter uma equação, aqui eu ia ter duas equações. Então, uma equação aqui e mais uma aqui. Então, quem seriam as equações paramétricas? Eu só falei isso aqui, ó. Seria x igual a t e agora y igual a e elevado a t. Então, isso daqui seriam as equações paramétricas desta função vetorial que a gente colocou. Tá? Então, vou até escrever aqui, ó, equações, vou abreviar equações paramétricas. Ah, pessoal, é só isso? É, basicamente é só isso. Ah, mas no que isso aqui vai ajudar a gente? Muita coisa. Tá? Isso aqui vai ajudar a gente bastante para depois determinar quem é o gráfico da minha função. Bom, uma vez que você determinou as equações paramétricas, agora você consegue determinar a equação cartesiana. Então, ó, a partir do parâmetro t, porque assim, na hora que você faz as equações paramétricas, você pode, dependendo da questão, omitir o parâmetro t, ou melhor, se livrar dele de alguma forma. Se você consegue fazer isso, no final você vai ter uma única equação, e nessa equação só vai ter x e y, geralmente. Então, essa equação é justamente o que nós vamos chamar de equação cartesiana da curva. Então, olha só, você tem uma curva, a partir dessa curva, ou melhor, você tem uma função vetorial, você consegue determinar o domínio dela, as equações paramétricas e agora a equação cartesiana. Ah, professor, mas como é que eu faço isso? Bom, bora voltar para cá. Bom, das equações paramétricas, o nosso objetivo aqui é chegar agora em uma única equação, onde, se possível, não aparece mais o t. Será que eu consigo fazer isso aqui? Consigo, gente. Sabe como? Aqui, ó, a primeira, não está me dizendo que x igual a t? A segunda não é y igual a e elevado a t? Mas t não é igual a x? Então, usando essas duas informações, por exemplo, eu poderia concluir que y é igual a e elevado a x. Então, a partir das equações paramétricas, eu consegui unir essas duas informações e chegar numa única equação, onde perceba que o t ele já não aparece mais. Então, essa equação aqui é o que nós vamos chamar de equação cartesiana. Outra estratégia também que você pode fazer para achar a equação cartesiana é simplesmente você isolar o t. Aqui ele já está isolado, né? Aqui você poderia fazer o log natural de y e isolar o t, depois igualava as duas equações. Enfim, mas no final você chegaria aqui nessa equação cartesiana.
Agora, olha só, agora que eu cheguei na equação cartesiana, vocês não acham que ficou bem fácil agora para eu saber como é o gráfico da minha função vetorial? Porque da feita que eu cheguei nessa etapa aqui, gente, eu obtive o quê? Uma equação onde eu tenho uma função y que só depende de x. Então, quem é o gráfico dessa equação cartesiana? É o gráfico da função e elevado a x, que é isso daqui que eu já desenhei para vocês, ó. É isso daqui. Então, como é que eu sabia que, por exemplo, para essa função vetorial, o gráfico dela era o gráfico da função elevada a x? Porque eu já tinha feito, né? A gente vai fazer de cabeça algumas vezes, as equações paramétricas, e já tinha chegado aqui na minha equação cartesiana. Tá? Então, a gente faz esses passos para quando eu chegar na equação cartesiana, eu saber, tá, então o gráfico ele é isso daqui. Tudo bem? Tá fácil até aqui? Então, a gente vai resolver alguns exercícios. Vamos lá, aqui eu trouxe bastante exercício, mas eu acredito que, mesmo com muito exercício, a gente ainda consegue resolver uma parte da prova no final da aula. Gente, eu não cheguei a falar para vocês, mas a gente ainda não está entregando a prova, a gente só vai entregar semana que vem, a segunda prova, tá bom? Apesar de que eu já corrigi, mas falta fazer o lançamento, mas semana que vem, na segunda-feira, você já vai poder pegar a prova 2. E a prova 1 está entregando normalmente, para quem ainda não pegou. Vamos lá, então, ó, em cada exemplo desse daqui, em cada função, o que a gente vai fazer? A gente vai determinar o domínio da função, as equações paramétricas, a equação cartesiana e, por fim, a gente vai fazer o gráfico. Então, se prepare, que a gente vai fazer bastante exercício hoje. Então, vou começar aqui. Então, primeira questão, eu tenho uma função αt igual 2t mais 1 e t menos 1. Bom, vamos fazer essa daqui logo. Bom, gente, então, o primeiro passo que ele quer da gente é que a gente faça o domínio da minha função. Vamos lá, quem é o domínio dessa função? Aí a gente vai olhar aqui para x e vai olhar aqui para y. Tá? Então, ó, aqui eu vou chamar de x e aqui eu vou chamar tudo de y. Então, me digam, na minha coordenada x, que tipo de função é isso daqui? É uma função o quê? É uma função afim. E qual é o domínio da função afim? Todos os reais. Aqui em y não é a mesma coisa? É uma função afim? Então, o domínio é todos os reais. Então, nesse caso, ó, o domínio. Bora colocar aqui. Primeiro passo, estou fazendo domínio. Então, ó, o domínio da minha função alfa é o domínio da coordenada x interseção com o domínio da coordenada y. Só que os dois domínios são todos reais. Então, a gente sabe que no final o domínio de alfa vão ser todos os reais. Pronto. Acabou essa parte. Segundo passo. Segundo passo, a gente vai achar as equações paramétricas. Esse daqui é aquele passo mais fácil de todos, né? Por quê? Como é que eu acho as equações paramétricas, gente? Ó, aqui eu tenho duas coordenadas. Então, eu consigo, daqui, eu consigo fazer duas equações. Então, ó, eu faço x igual a 2t mais 1. Escrevo aqui, ó, x igual a 2t mais 1. Depois eu escrevo y igual a t menos 1. Acabou. Só isso aqui. Isso aqui são as equações paramétricas. Terceiro passo. O que nós queremos agora, a partir das equações paramétricas, é encontrar a equação cartesiana. Bom, para eu encontrar a equação cartesiana, eu posso, se eu quiser, isolar o parâmetro t nas equações paramétricas. Se eu fizer isso, vai ficar assim, ó. Aqui no primeiro caso vai ficar x menos 1 sobre 2.
x menos 1 sobre 2 igual a t. Então, eu só isolei o t aqui na primeira equação e vou isolar o t aqui na segunda. Vai ficar y mais 1 igual a t. Agora que eu isolei o t, eu consigo facilmente igualar aqui. Então, se t é igual a x menos 1 sobre 2 e t é igual a y mais 1, então quer dizer que esse primeiro membro é igual a esse primeiro membro. Então, a minha equação cartesiana vai ficar x menos 1 sobre 2 igual a y mais 1. E acabou. Ó, perceba que, a partir dessas duas, eu obtive uma única equação e eu consegui sumir com o parâmetro t, nesse caso. Aí eu obtive minha equação cartesiana. O último passo agora é o gráfico. Bom, eu vou usar a equação cartesiana para desenhar meu gráfico, tentar descobrir como ele é. Para isso, eu vou usar a estratégia, uma das mais óbvias, é isolar o y, para poder fazer isso aqui como uma função, y em função de x. Isolando o y, vai ficar assim, y igual. Aí aqui é a mesma coisa aqui, x sobre 2 menos 1 sobre 2. Esse mais 1 que aparece aqui, aparece no outro membro negativo. Então, aparece assim. Nesse caso, então, y é igual a x sobre 2 menos 3 sobre 2. Então, isso aqui é uma função conhecida, isso aqui é uma reta. Se eu conheço dois pontos dessa reta, eu consigo desenhá-la tranquilamente. Então, nesse caso, o que eu faço? Para x igual a 0, eu vou ter o ponto menos 3 sobre 2, que é menos 1,5. Então, vamos dizer que o 1 está bem aqui e vamos dizer que o 2 está bem aqui. Então, menos 1,5 está bem aqui. Então, isso aqui é um ponto da reta. Outro ponto da reta, se você reparar, ó, quando x igual a 3, você concorda comigo que se x é igual a 3, vai ficar 3 sobre 2 menos 3 sobre 2, que vai dar 0. Então, outro ponto dessa reta é o ponto 3 em x, 0 em y. Então, vamos lá, vamos ver onde é que está o 3 aqui. Aqui é o 1, aqui é o 2, aqui é o 3. Então, bem aqui seria o ponto 3, 0. Agora que eu tenho dois pontos da reta, basta eu unir esses pontos. E esse daqui, então, seria o gráfico daquela minha função vetorial bidimensional. Então, é simplesmente uma reta. Agora, vocês perceberam alguma coisa aqui que tem a ver com, acho que com a aula da semana passada? Pelo menos nessa questão aqui. Ó, no primeiro exemplo que eu dei para vocês, vocês não lembraram de alguma coisa aqui resolvendo isso daqui? Ó, essa parte aqui? Ou não lembraram nada? Alguém lembrou alguma coisa? O que vocês lembraram? Que é muito parecido com o quê? Com a equação da reta, com a equação simétrica. Muito bem. Equação simétrica, equação paramétrica. Então, olha só. Isso daqui que vocês estão vendo é a equação da reta, que a gente está acostumado. Ah, professor, quer dizer que toda função vetorial é uma equação da reta? Não. Não é isso que eu estou dizendo. Algumas funções vetoriais podem ser uma equação da reta. Quando? Quando o gráfico for uma reta. Tá? Mas nem sempre o gráfico vai ser uma reta. Eu acabei de dar um exemplo ali que o gráfico era de uma função exponencial. Mas nesse caso aqui, sim. Nesse caso, isso daqui é a equação da reta. Ó, tanto que eu posso arrumar isso daqui, gente. Posso escrever assim, ó. Poderia escrever isso aqui como sendo 1 mais 2t. E aqui, menos 1 mais 1t. Aí, se eu te perguntasse, quem é o ponto que aparece aqui? O ponto inicial? É o ponto 1 em x menos 1 em y. 1 em x menos 1 em y. Onde é que está 1 em x menos 1 em y? 1 em x menos 1 em y, no caso. 1 em x menos 1 em y. Só que aqui eu errei alguma coisa. 1 em x menos 1 em y. Eu acho que eu errei alguma coisa. Vamos só rever aqui. Porque, ó, se eu fizer a estratégia da equação da reta, tem que dar o mesmo gráfico, tá? Não pode mudar em nada. Então, eu acho que eu errei alguma coisinha. 2t mais 1, t menos 1.
Deixa eu ver se eu errei aqui. Quando eu fui avaliar. X menos 1 sobre 2 está certo. Aqui, y mais 1 está certo. Quando eu joguei para cá, x menos 1 sobre 2. Y mais 1 está certo. Para cá, está certo. Não, está certo mesmo. Mas aqui esse ponto inicial tinha que estar da reta. Esse ponto aqui, ó, 1 e menos 1. 1 e menos 1. Ele não aparece aqui. Me ajudem aqui, gente. Onde é que está o erro? Senão eu vou ter que olhar no GeoGebra. Vamos lá. Vocês entenderam o que eu estou procurando aqui? Não? Tá. Então, olha só. O que eu estou procurando? Eu quero mostrar para vocês que essa função vetorial bidimensional, ela me dá, nas equações paramétricas, uma equação da reta. A equação da reta da semana passada. Então, lembra como é que a gente organiza uma equação da reta? A gente coloca os parâmetros sem o t e os parâmetros com o t. Né? Então, por exemplo, 2t mais 1 é igual a 1 mais 2t. t menos 1 é igual a menos 1 mais 1t. Tá? Isso aqui é a equação paramétrica. Então, por exemplo, quem seria o ponto da reta? Seria o ponto 1 e menos 1. E quem seria o vetor? Seria o vetor 2 e 1. Só que o ponto 1 e menos 1 tinha que estar no nosso gráfico ali. Só que como eu coloquei aqui, pelo menos não está aparecendo no nosso gráfico. A não ser que eu tenha errado o gráfico também, né? Esse gráfico bem aqui, ó, gente. Eu vou jogar no GeoGebra, porque acho que fica mais fácil de descobrir o erro. Tá, vamos lá. Aqui, ó, o gráfico eu vou colocar... Primeiro eu vou colocar na função vetorial. Vai ficar 2t mais 1, 2t mais 1 e t menos 1. Ah, não, mas está aqui. Apareceu certinho. Ó, agora apareceu o ponto 1 e menos 1. Então, eu errei, foi o gráfico. Está aqui. Onde foi que eu errei, então, aqui no gráfico? Ou só errei a proporção? Tá certo, né? Tá aqui, ó, 1,5, 3. Verdade, não, só errei a proporção, gente. Bora voltar para cá. Bora voltar aqui para o quadro. Eu só errei aqui a proporção, tá? Mas, na verdade, a minha reta que está errada, né? A minha inclinação, mas era para estar bem aqui. Eu vou fazer de novo esse gráfico. Só que eu vou fazer aqui no outro quadro. Agora não tem como dar erro, vocês vão ver só. Olha só, gente. Então, eu não errei nada ali até o gráfico, tá? Só o gráfico está desproporcional. Vamos refazer aqui o gráfico. Tá, vamos lá. Eu marquei 2 pontos com vocês. O primeiro ponto foi o ponto 0 em x menos 1,5. Então, se o menos 1 está aqui e o menos 2 está aqui, então, bem aqui seria o ponto menos 1,5. Outro ponto que eu marquei com vocês foi 3 em x e 0 em y. Foi esse ponto bem aqui, ó. Agora sim. Quando eu for unir esses 2 pontos, vai ficar algo assim, ó. Agora sim, agora deu certo. Esse daqui é o nosso gráfico, tá? Esse aqui é o ponto 3 em x, 0 em y. E esse daqui é o ponto menos 3 sobre 2 e 0. Pronto. Esse gráfico aqui a gente construiu só usando o raciocínio das funções vetoriais bidimensionais. Só que o que eu quero mostrar para vocês agora é que eu poderia fazer o mesmo gráfico de um outro jeito. Como? Usando a equação da reta. Porque quem são as minhas equações paramétricas? São esse daqui. X igual, aí eu escrevi lá no quadro, 1 mais 2t, 1 mais 2t, e y igual a menos 1 mais 1t. Então, olha só. Daquela função vetorial, eu obtive essas equações paramétricas. Isso daqui também é uma equação da reta. Se eu te pedir quem é o ponto inicial daqui, o que você me responderia? O ponto inicial é 1 e menos 1. Aqui, ó.
Ponto inicial é 1 e menos 1. E quem é o vetor dessa reta aí? É o vetor 2 em x, 1 em y. 2 em x, 1 em y. Então, se eu quisesse fazer a mesma reta, o que eu faria? Marcaria o ponto 1 em menos 1, que agora sim, ó, ele está bem aqui. Ou seja, ali só foi um erro de proporção. Na hora que eu for jogar o x eixo y, está bem aqui. E nesse ponto, eu posso formar o vetor u. Ou seja, eu vou andar 2 unidades em x e vou andar 1 unidade em y. Aí eu vou parar bem aqui. Então, está aqui o vetor u e está aqui o meu vetor P0. Então, no caso da questão que a gente resolveu, nós podemos fazer de dois jeitos. Ou pela equação cartesiana, ou já analisando que é uma equação da reta. Aí você vai dizer, professor, mas por que eu ia fazer pela equação da reta? Porque se você fizesse pela equação da reta, a gente pularia a etapa da equação cartesiana. Porque nesse caso aqui, ó, só de você olhar para cá, você está fazendo esse exercício aqui. Você fez o domínio. Só de você chegar aqui e perceber que isso aqui é uma equação da reta, você não precisa mais fazer o resto. Você já consegue fazer o gráfico a partir daqui, pelo ponto inicial e pelo vetor. Deu para entender, gente? Tudo certo? Professor, essa daí foi a mais fácil? Foi. Né? Mas essa que foi a mais fácil, errou. Não, eu errei a proporção, mas eu estava resolvendo de duas maneiras diferentes. Né? Mas agora, as próximas, já não vai ser equação da reta. A gente já não vai fazer de dois jeitos. Vamos voltar aqui para o nosso slide. Então, olha só, segundo exemplo. Beta igual a raiz de 4 menos t e t mais 3. Esse exemplo aí é interessante também. Vocês vão ver por quê. Segunda questão. Beta igual a raiz de 4 menos t e t mais 3. Vamos lá. A mesma ideia. Primeira coisa que a gente vai achar é o domínio. Então, aqui, ó, a primeira coisa que eu quero saber dessa função vetorial é o domínio. Para isso, vou chamar essa primeira coordenada de x e a segunda de y. Olhando logo para y, qual é o domínio da coordenada y, gente? Todos os reais. E as da coordenada x, vão ser todos os reais? Não, né? Isso, aí nesse caso aqui, ó, para x, eu vou ter que fazer 4 menos t, tem que ser o quê? Maior ou igual que 0. Tá? Então, na hora que eu for analisar o domínio, eu vou analisar o domínio da coordenada x e 4 menos t tem que ser maior ou igual que 0. Ou seja, t tem que ser menor ou igual que 4. Isso aqui é para x. Para y são todos os reais. Na hora que eu for fazer a interseção do domínio de y com o domínio de x, quem vai dar? O domínio de x. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, o domínio de beta vão ser o pessoal que pertence aos reais, tais que t menor ou igual que 4. Tá? Esse aqui é o domínio. Vamos à próxima etapa, que são as equações paramétricas. Equações paramétricas. Bom, aqui é bem rápido, né? Então, aqui a gente só vai escrever x igual a raiz de 4 menos t, y igual a t mais 3. Isso daqui. Próxima etapa, equação cartesiana. Bom, para a equação cartesiana, eu vou tentar isolar o t, tanto em cima quanto embaixo. Para eu isolar o t aqui embaixo é muito fácil, né? Vai ficar y menos 3 igual a t. Para eu isolar aqui em cima, eu vou elevar todo mundo ao quadrado. Aí vai ficar assim. Vai ficar x ao quadrado igual a 4 menos t. Embaixo vai ficar y menos 3 igual a t.
Aqui agora, para isolar mesmo, vai ficar... Aqui vai ficar t igual a 4 menos x². E aqui t igual a y menos 3. Pronto. Agora que eu isolei o t aqui na primeira equação e isolei o t na segunda, basta eu igualar as equações. Quando eu igualo as duas, vai ficar y menos 3 igual a 4 menos x². Então, essa daqui vai ser a minha equação cartesiana. E agora, para terminar, a gente faz o gráfico. Bom, para eu desenhar o gráfico disso aqui, eu vou simplesmente isolar meu y, coisa que a gente já vinha fazendo. Então, vai ficar y igual 3 mais 4 é 7, então vai ficar 7 menos x². Então, quando eu for fazer o gráfico, eu faço um gráfico mais ou menos assim, onde aqui é 7 e aqui é raiz de 7. Gente, tem algum problema aqui com esse meu gráfico? Ou vocês concordam comigo que isso aqui é uma parábola com cavidade para baixo? Não, isso aqui é uma parábola com cavidade para baixo, tá? Porque é x². E corta o eixo y no 7. Tem algum problema com esse gráfico? O que vocês acham? Todo mundo concorda com ele? Todo mundo concorda? Se fosse essa questão da prova, você fez tudo isso aqui que eu fiz agora, e no final desenhou esse gráfico aqui, você estaria certo ou errado? Estaria errado. Por que você estaria errado? Por causa do domínio, tá? Lembrando, quem é o domínio mesmo? Olha só, o t ele só pode ser menor ou igual que 4. O que reflete o que para x, gente? Olha só, o t ele vai ser menor ou igual que 4. Por quê? Porque o x ele só pode ser maior ou igual que 0. Tá? O x ele só pode ser maior ou igual que 0. Tá? Porque o x é uma raiz quadrada. Então, aqui, neste gráfico aqui, eu só posso assumir valores não negativos para x. Então, essa parte aqui todinha, deixa eu tirar ela. Essa parte aqui onde x é negativo, ó, ela não existe, tá? Então, o gráfico mesmo, ele começa aqui e ele vai direto. Conseguiram entender essa parte? Tá? Por que o gráfico só essa parte? Ok. Então é isso. Acabou essa questão. Vamos para a próxima. Ó, vocês vão ver que é uma questão mais legal que a outra. Porque essa segunda tinha esse detalhe aí do gráfico. E agora vocês vão ver o que vai acontecer nessa terceira aí. Terceira questão. Gama igual a 1 mais 2 cosseno 3 mais seno. É a mesma coisa, gente. Aqui eu vou chamar de x. Segunda coordenada eu vou chamar de y. A gente vai fazer primeiro o domínio. Aqui eu não vou nem mais colocar, não vou nem mais escrever. Você já sabe que a primeira etapa que eu vou fazer aqui é o domínio. Nesse caso aqui, vamos lá. O domínio de gama é o domínio de x interseção com o domínio de y. Olha essa função aqui, gente. Qual é o domínio dela? Só de x. É uma função trigonométrica. Tem alguma restrição para o cosseno? Não. Então, quem é o domínio dela? Todos os reais. Aqui, ó, a mesma coisa. Função trigonométrica. Seno. Não tem restrição. Todos os reais. Então, aqui, o domínio são todos os reais. Interseção com todos os reais. Então, o nosso domínio são todos os reais. Vamos lá. Segunda etapa, equações paramétricas. Aí aqui, essa aqui é bem simples, né? A gente faz x igual a 1 mais 2 cosseno, y igual a 3 mais seno. Pronto. Agora, a gente quer fazer a equação cartesiana. Gente, agora preste muita atenção no que a gente vai fazer aqui.
Porque nesse caso aqui, a gente quer tentar isolar o t, ou sumir com ele. Mas aqui já não é tão fácil assim. Porque se eu for isolar o t aqui, vai ficar x menos 1 sobre 2 arco cosseno. Aqui vai ficar y menos 3 arco seno. Na hora que você for querer juntar todo mundo, vai ser difícil para a gente enxergar qual é o gráfico. Então, eu não quero isolar por isolar. Eu quero isolar de uma forma, ou eliminar o t, de uma forma que eu consiga descobrir facilmente como é o meu gráfico. Como é que eu vou fazer isso? Aqui é uma questão de estratégia. O que eu vou mostrar aqui requer da sua parte muito exercício feito já, resolvido. Porque assim, o que eu vou mostrar para vocês aqui não é trivial, né? O que o aluno olha na primeira vez, já sei como é que faz. Não. Mas, se ele resolve muito exercício, aí vai ter uma hora que ele vai olhar para um desse daqui e vai dizer, eu já sei como é que faz isso daqui. Então, olha só o que eu vou fazer. Eu não vou isolar o t, aqui eu vou isolar só o cosseno, e aqui eu vou isolar só o seno. Então, vai ficar assim. Em cima vai ficar x menos 1 sobre 2, igual a cosseno. E embaixo vai ficar y menos 3, igual a seno. Pronto, isolei o cosseno, isolei o seno. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou elevar ao quadrado os dois lados da minha equação. Vai ficar assim. Ao quadrado, cosseno ao quadrado, aqui ao quadrado, seno ao quadrado. Aqui. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou somar o pessoal da esquerda e vou somar o pessoal da direita. Tá aqui, vou somar todo mundo. Bom, quando eu somar o pessoal do primeiro membro, eu vou deixar como está. Então, vai ficar x... Vai ficar assim, x menos 1 sobre 2 ao quadrado, mais, aí aqui, y menos 3 ao quadrado. Igual, só que aqui, do lado direito, quando eu somar cosseno ao quadrado de t mais seno ao quadrado de t, isso aqui vai dar quanto? Vai dar 1. Ou seja, eliminamos o parâmetro t. Então, a gente conseguiu uma equação cartesiana onde o parâmetro t ele foi eliminado. Aí, por isso que eu digo, você vai falar, professor, mas como é que eu ia saber que eu tinha que fazer isso? Exercício. Se algum dia você se deparou com um desse daqui e não soube fazer, mas depois estudou, vê o que fazia, aí pronto, você vai ganhando experiência e aí você já sabe. Se aparecer um desse na prova, você já sabe que tem que fazer isso daqui. Pronto, agora isso aqui é uma equação cartesiana. Eu sei qual é o gráfico disso daqui, que agora já não é mais simplesmente isolar o y. Né? Mas será que eu consigo descobrir qual é o gráfico disso aqui? Sim, você consegue. Então vamos fazer aqui a última etapa. Bom, gente, essa equação aqui te lembra alguma coisa? Te lembra elipse, muito bem. Professor, eu pensei que era uma circunferência. Não tem problema, é algo similar. Mas aqui, você aparece o 1 no segundo membro e aqui você tem um denominador aqui no x. Então, isso daqui é uma elipse. Qual é o centro dela? O centro dela é o ponto 1 em x, 3 em y. Tá? Então, a gente vai começar por aí. Então, vamos fazer aqui. Já vou dizer que isso aqui é uma elipse. Tá? A gente olhou e já vimos que é uma elipse. E já descobrimos também que o centro dela, da elipse, é o ponto 1 em x, 3 em y. Então, vamos fazer aqui. 1 em x, 1, 2, 3 em y. Então, esse daqui é o centro dela. Aí, como é que faz uma elipse, gente? A gente já fez isso aqui em sala. Eu vou olhar para o denominador aqui de x. É 2 ao quadrado. O que significa que a partir desse ponto, eu vou deslocar 2 unidades para a esquerda e vou deslocar 2 unidades para a direita. Então, nesse caso, se eu estava no ponto 1, eu vou vir aqui para o menos 1. Se eu estava aqui no ponto 1, aqui eu vou vir para o 3. Vou parar mais ou menos aqui. Verticalmente, eu vou andar só uma unidade. Porque aqui é como se tivesse isso aqui, como se tivesse 1 ao quadrado. Então, eu vou andar uma unidade para baixo e vou andar uma unidade para cima. Então, isso daqui, esses pontos aqui, eu vou unir no formato de uma elipse.
Então, esse daqui é o gráfico da minha função vetorial bidimensional. Alguma dúvida? Então, vamos para o quarto e último exemplo dessa parte. Esse quarto também é muito legal, né? Então, o quarto, deixa eu ver, φ de t igual a t cosseno t seno. Vamos lá, gente. Nesse caso aí, primeiro passo, vou analisar o domínio de cada coordenada. Então, a mesma coisa que a gente vem fazendo. Então, o domínio dessa função vetorial vai ser o domínio da coordenada x interseção com o domínio da coordenada y. Lembrando que aqui nós estamos chamando de x e aqui nós estamos chamando de y. Aqui tem alguma restrição? T vezes cosseno? Não. Aqui tem alguma restrição? Não também. Então aqui o domínio, ó, são todos os reais. Pronto. Segunda parte. Vamos fazer as equações paramétricas. Então eu vou simplesmente chamar de x o que era t cosseno e vou chamar de y o que era t seno. Está aqui. E agora, o que eu vou fazer? Bom, eu vou elevar todo mundo ao quadrado. Tá? Vou elevar todo mundo, que nem eu fiz ainda agora. Se eu faço isso, vai ficar assim. X ao quadrado, t ao quadrado, cosseno ao quadrado, y ao quadrado, t ao quadrado, seno ao quadrado. Vai ficar isso daqui. Ok. E agora? Agora eu vou somar, que nem a gente fez ainda agora. Quando eu somo, o lado esquerdo vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado igual a t ao quadrado, cosseno ao quadrado, mais t quadrado, seno ao quadrado. Ok, o que dá para fazer aqui? Bora para cá. Aí, nesse caso, eu vou isolar o t quadrado. Então, vai ficar x quadrado mais y ao quadrado igual a t ao quadrado vezes cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado. Vai ficar assim. Só que a gente já sabe que isso aqui vai dar 1. E no final, então, eu vou ter x ao quadrado mais y ao quadrado igual a t ao quadrado. Então, essa daqui foi a minha equação final. Só que perceba que, nesse caso, gente, a gente não conseguiu eliminar o parâmetro t. Mas não tem problema, isso aqui não vai nos impedir de fazer o gráfico. Porque, assim, isso daqui te lembra o quê? Isso aqui te lembra uma circunferência. Qual é o centro dela? O centro dela é na origem. E qual é o raio dela? É t. Só que t é um parâmetro, ele está variando. Então é como se você tivesse, olha só, é como se você tivesse uma circunferência, só que o raio dela está variando. Conforme o t vai aumentando, o raio dela também vai aumentando. É isso que está acontecendo. Então, o que a gente poderia fazer numa questão dessa aí, por exemplo? A gente olhou para cá e a gente já entendeu que isso aqui é como se fosse uma circunferência, só que o raio dela vai aumentando cada vez mais. Imagina, uma circunferência que o raio vai aumentando cada vez mais. Não entendi direito, pessoal. Eu sei que o raio vai aumentando, mas e aí? Aí outra coisa que a gente poderia fazer é marcar alguns pontos, né, para essa circunferência entre aspas. Por exemplo, quando t igual a 0, aqui você vai ter 0 e 0. Está aqui. Você vai ter 0 e 0. 0 e 0 é a minha origem. Agora, joga outro valor aqui de t. Sei lá, vamos jogar t raiz de 2 sobre 2. Por que eu joguei esse valor? Porque eu sei quem é o cosseno, ou melhor, desculpa, né? Raiz de 2 sobre 2 já é o resultado.
Bora jogar o ângulo aqui. Vamos jogar t igual a π sobre 4, por exemplo. Se eu jogar, ó, e eu estou aumentando t. Eu começo com t igual a 0, aí vou aumentar para t igual a π sobre 4. Quando eu jogo t igual a π sobre 4, o cosseno e o seno fica raiz de 2. Né? Aí vai ficar raiz de 2 vezes π sobre 4. Aí eu vou ter isso daqui. Eu vou ter para π sobre 4, eu vou ter esse vetor aqui, ou seja, π sobre 4 raiz de 2, π raiz de 2 sobre 8, e aqui π raiz de 2 sobre 8. Eu vou ter um ponto mais ou menos por aqui. Mais ou menos por aqui. E aí eu vou jogando pontos. Por exemplo, poderia jogar aqui e perceba que como eu tenho uma função cosseno e seno, então é interessante para a gente jogar ângulos que a gente conhece o cosseno e o seno. Por exemplo, bora jogar o t igual a π sobre 2. Isso é importante. Se eu jogo t igual a π sobre 2, o meu cosseno vai dar 0. O meu seno vai dar 1. E aí eu vou ter 0 em x, π sobre 2 em y. Eu ia ter algo mais ou menos por aqui. Enfim, gente, a gente poderia ir jogando valores para t, e para cada t com valor maior, o raio da minha circunferência ia aumentando cada vez mais, e eu ia rotacionando aqui, eu ia ficar rotacionando aqui nesse meu plano cartesiano. Como é que eu sei disso? Na verdade, a gente ia conseguir ter um entendimento melhor disso daqui se a gente usasse coordenadas polares. Porque isso aqui, na verdade, é uma equação polar, se a gente for reparar. Isso aqui a gente está falando que o raio é igual ao ângulo polar, mas isso é uma discussão para depois. Mas isso não impede a gente, para entender mais ou menos o que está acontecendo. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem uma curva que seria uma circunferência, só que, na verdade, ela está rotacionando e o raio dela está cada vez maior. É isso que está acontecendo. Você já conseguiu imaginar qual é a figura que vai dar aqui? Pensa numa circunferência entre aspas, né? Alguma curva que ela vai rotacionando, só que o raio dela vai aumentando cada vez mais. O que isso vai dar, gente? Vai dar uma espiral. Então seria algo mais ou menos assim. E ela vai embora. Né? Isso aqui seria o gráfico aqui da nossa espiral. Eu trouxe, para a gente entender um pouquinho melhor, isso aqui no GeoGebra. Eu trouxe a programação disso daí. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, olha só, está aqui. Ó, por enquanto ela está em 0, 0. Aí eu vou fazer o t variar. Conforme o t vai variando, ela vai marcando os pontinhos. Aí, ó. Ou seja, isso aqui nós temos é uma espiral. Conforme o t ele vai aumentando, nós vamos rotacionando aqui no plano e, ao mesmo tempo, o nosso raio, aqui a distância para a origem, ela vai aumentando. Tá? Então, é isso que está acontecendo. Deixa eu aumentar aqui. Pronto. É claro que aqui eu só coloquei o t variando de 0 a 4π, mais ou menos. Mas aí o t poderia variar muito mais e você ia ter uma espiral aí cada vez maior. Alguma dúvida? Ok, então agora vamos para a última parte, que é falar sobre função vetorial tridimensional. Aqui não tem muito mistério, porque você já entendeu que se uma função vetorial bidimensional é uma função com 2 coordenadas, a tridimensional vai ter 3 coordenadas. Então está aqui, ó. Você tem uma função alfa e perceba agora que ela tem coordenadas x, y e z. Nesse caso aqui, gente, se eu pedir para você desenhar essa função, o gráfico dela, você já percebe que vai ser um gráfico no R3, porque você tem 3 coordenadas, x, y e z. Então, nesse caso, nós vamos dizer que o gráfico dela é uma curva espacial e não curva plana, tá? Uma curva espacial. Então, vai ser algo aqui, ó, mais ou menos assim. Aí daqui você já percebe, né, que ó, essa curva azul é o gráfico, só que lembrando que cada ponto da curva você tem um vetor associado. Só que na hora que você vai desenhar o gráfico, você não precisa fazer essas setas. Basta mesmo você fazer a curva azul, que já subentende-se que é o gráfico da sua função vetorial. Bom, se você tem uma função vetorial tridimensional, você consegue tranquilamente fazer as equações paramétricas.
Então, qual é a diferença agora, gente? Você vai ter 3 equações, x, y e z. Agora, para a gente fazer a equação cartesiana, aí já é um pouquinho, já tem um passo a mais. Porque assim, na verdade, a partir das equações paramétricas, nós vamos obter não uma equação cartesiana, mas 2 equações. Tá? Então, para a função vetorial tridimensional, a gente não vai ter uma única equação cartesiana. Nós vamos obter 2 equações. Esse que vai ser o raciocínio agora. 2 equações diferentes. Cada equação dessa me dá uma superfície, algo que nós já vimos aqui na primeira semana, superfície. E quem vai ser o gráfico da minha função vetorial? Vai ser a interseção das 2 superfícies. É assim que vai funcionar. Então, no caso aqui do tridimensional, eu vou ter 2 equações, cada equação vai me dar uma superfície, e quando eu faço a interseção das superfícies, isso vai ser a minha curva espacial. Mas, bora treinar um pouquinho aqui, para a gente entender melhor. Então tá aí, eu trouxe 3 exemplos para a gente. Então, bom, vou começar aqui já. Alfa t é igual a t, t mais 2 e 3t. Primeira parte que eu vou fazer é o gráfico. Aí aqui, você já percebe, cada coordenada é uma função afim. Então aqui, cada coordenada, o domínio são todos reais. Então já posso afirmar que o domínio de alfa são todos reais. Tá aqui. Segunda parte, equações paramétricas. Aí aqui eu vou chamar de x, aqui eu vou chamar de y e aqui eu vou chamar de z. Então eu vou ter isso daqui, ó, x igual a t, y igual a t mais 2 e z igual a 3t. Aqui. Só que, de novo, gente, olha só. Eu olho para cá e isso aqui já me lembra o quê? As equações paramétricas de uma reta. Então, eu vou usar isso a meu favor. Então, ó, por exemplo, aqui eu vou escrever assim. Eu vou escrever como sendo 0 mais 1t. Aqui eu vou escrever 2 mais 1t. E aqui eu vou escrever 0 mais 3t. Então, me digam, nesse caso aqui, se eu identifiquei que isso aqui é a equação de uma reta, quem é o meu ponto inicial dessa reta? Quem é? 0, 2 e 0. E quem é o meu vetor diretor dessa reta aí? 1, 1 e 3. Então, aqui eu não vou fazer as equações cartesianas, eu vou pular logo para o gráfico. Então, olha só. Pulando para o gráfico, o que eu vou fazer aqui? Eu vou marcar o meu ponto inicial, 0 em x, 2 em y, 0 em z. Aqui é o x, aqui é o y, aqui é o z. Então, vamos dizer que aqui é 1, aqui é 2. Então, esse daqui é o meu ponto P0. Tá? Aqui, ó, 0 em x, 2 em y, 0 em z. Esse aqui é o meu ponto P0. Agora, a partir daqui, eu vou colocar o meu vetor. Só que olha só, o meu vetor, eu não vou sair da origem com ele. Eu vou sair desse ponto P0. Então, para eu sair desse ponto P0, olha o que o vetor diz para mim. Eu vou andar uma coordenada em x, uma coordenada em y e 3 em z. É isso que eu vou fazer. Então, saindo daqui, eu vou andar uma coordenada em x. Vamos dizer que 1 está bem aqui. Eu vou andar uma coordenada em y. Eu já estava aqui, eu vou andar mais uma, vou vir para cá. Tá? Então, vou fazer aqui 1. Fazer aqui. Vou marcar esse meu pontinho bem aqui. E vou andar 3 em z. 3 em z. Então, vamos dizer que aqui é 1, aqui é 2, aqui é 3. E agora, ó, vamos marcar esse ponto.
Esse ponto bem aqui. Então, quem é meu vetor U? Meu vetor ele sai do ponto P0 e chega nesse ponto. Esse daqui é meu vetor U. Ora, eu acabei de colocar para vocês um ponto que pertence à reta. Em cima desse ponto, desenho o meu vetor. Então, cadê a minha reta? É só desenhar agora a reta suporte. Então, a minha reta seria tudo isso daqui. Então, esse daqui seria o gráfico para aquela minha função vetorial. Você pode pensar, professor, tá, mas se eu não fizesse assim, se eu quisesse fazer pelas interseções, o que eu faria? Aí, nesse caso, se você quisesse fazer pelas interseções, olha só o que a gente ia fazer. E eu vou até mostrar no GeoGebra para vocês. Eu teria que formar duas equações a partir dessas três aqui. Mas é bem fácil, porque olha só. Aqui eu digo que y é igual a t mais 2, mas perceba que x igual a t. Então, juntando essas duas equações, eu obteria x igual a x mais y igual a x mais 2. Então, eu poderia obter isso daqui, ó. Y igual a x mais 2. Y igual a x mais 2. Né? Já que y é igual a t mais 2, só que x igual a t. Então, y igual a x mais 2. E aqui, ó, z igual a 3t. Então, vai ficar z igual a 3x. Isso daqui é uma superfície, vou chamar de superfície S1. E isso aqui é outra superfície, S2. Vocês sabem me dizer qual é o gráfico dessa primeira superfície aqui? A gente já viu isso aqui. Isso aqui é um plano. E da segunda superfície? Também é um plano. Quando esses dois planos se interceptam, forma essa minha reta aqui. A gente vai ver isso no GeoGebra. Vou mostrar aqui para vocês rapidamente. Então, deixa eu voltar para cá. Deixa eu apagar aqui isso aqui que a gente já fez. Vou colocar na visualização 3D. Olha só, gente. Eu vou colocar os dois planos, que é y igual a x mais 2. Ó, isso aqui me deu um plano. Está aqui o plano. E agora eu vou colocar o plano z. Opa, diga. Aqui, você está perguntando daqui. Por que eu não marquei o 1? Ah, sim, porque olha só. Entendi a sua pergunta. Aí está falando, professor, por que eu não marquei o 1 aqui para o vetor U? Não é isso? Porque assim, gente, o vetor U, tudo bem que ele é o vetor 1, 1, 3. Ou seja, ele é um vetor que sai da origem e chega no ponto 1, 1, 3. Mas nesse caso, eu não quero posicionar o vetor saindo da origem. Eu quero posicionar ele em cima da reta. Aí, para eu fazer isso, eu tinha que adaptar ele para esse ponto aqui. Então, a partir desse ponto, eu vou andar 1 em x, 1 em y e 3 em z. Aí eu vou chegar no ponto 1, 3, 3. Foi o ponto que eu cheguei aqui. É por isso que eu consegui fazer a reta. Tá? Por isso. Porque se eu fizesse ele aqui, não ia adiantar, porque eu quero desenhar minha reta. Entendeu? Ele só ia ter, a não ser que eu olhasse a inclinação e tentasse fazer uma inclinação igual. Aí tudo bem. Né? Mas aqui seria mais preciso. Tá bom? Mas foi muito boa essa pergunta mesmo. Tá, voltando para cá. Agora eu vou colocar aqui no GeoGebra z igual a 3x. 3x. Então, olha só. Perceba que nós temos aqui duas superfícies. A interseção delas é a nossa reta. Vamos ver se a gente acertou aqui ou se a gente errou alguma coisa. Vou colocar aqui a reta. T mais 2 e 3T. Ó, tá aqui. Deu certinho. Então, perceba que as duas superfícies, quando elas se cruzam, elas se interceptam, você tem aí a nossa reta. Deu para entender? Interessante, né? Então tá. Nossa, professor, isso é muito legal. Coloque isso aqui na prova. Ah, com certeza. Se quiserem, a gente resolve uma dessa lá na prova. Vamos lá, ainda tem dois exemplos para a gente resolver. Vamos fazer então. Vamos lá. Segundo exemplo, eu tenho
beta igual a 1 mais cosseno t, 1 mais seno t e 3 mais 2 cosseno t. Então, vamos lá. Aqui, não vou perder muito tempo, o domínio do beta são todos os reais, porque aqui, essa função todos os reais, todos os reais, todos os reais. Então, domínio todos os reais. Vamos fazer agora as equações cartesianas. Então, eu faço x igual a 1 mais cosseno, y igual a 1 mais seno, e z igual a 3 mais 2 cosseno. Olha só, gente. Isso aqui é uma função tridimensional. Para eu fazer o gráfico disso daqui, eu vou ter que determinar duas superfícies. Para isso, eu vou combinar, eu tenho 3 equações, eu vou combinar 2 a 2. Então, por exemplo, eu vou escolher aqui a primeira equação e a segunda. Eu vou combinar e tentar achar uma equação para ela. Depois eu escolho mais 2 e acho uma outra superfície. Essa é a nossa estratégia. Então, por exemplo, aqui, eu vou escolher, por exemplo, essas duas aqui, ó. Eu vou trabalhar só com essas duas equações primeiro. Aí, olhando só para essas duas, eu vou isolar o cosseno e isolar o seno. Aí vai ficar x menos 1 igual a cosseno. E aqui, y menos 1 igual a seno. Você já imagina o que a gente vai fazer, né? A gente vai levar ao quadrado. E a gente vai somar. Quando a gente fazer isso daqui, o que vai acontecer? Vai ficar do lado esquerdo. X menos 1 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado igual a 1. Isso daqui é a nossa primeira superfície. Aí eu vou chamar isso aqui de S1. Que superfície é essa? Vocês sabem? A gente já viu ela. Isso aqui, ó, se fosse no plano cartesiano, isso aqui seria o quê, gente? Seria uma circunferência. O centro dela está na origem? Não, está no ponto 1 em 1. Mas isso aqui não é no plano cartesiano, é no espaço. Então isso aqui é o que, essa superfície? É um cilindro. Então isso aqui é um cilindro. Agora vamos ver uma segunda superfície. Para isso, eu já combinei a primeira com a segunda equação. Agora eu vou combinar outras duas. Então nesse caso aqui, ó, perceba que aparece o cosseno aqui e o cosseno aqui. Então seria interessante eu combinar a primeira equação com a terceira equação. Aí o que eu vou fazer para combinar a primeira com a terceira? Eu posso isolar o cosseno, nesse caso. Aí vai ficar assim, ó. Combinando as duas, vai ficar x menos 1 igual a cosseno, aqui em cima, e aqui embaixo vai ficar z menos 3 sobre 2 igual a cosseno. Ó, perceba que nesse caso aqui eu consigo, isolando o cosseno, igual agora, e eu vou sumir com o parâmetro t de novo. Aí vai ficar assim, ó. Aí eu vou ter minha segunda superfície. Vai ficar z menos 3 sobre 2 igual a x menos 1. Aí que eu posso arrumar um pouquinho, né? Vamos colocar o 2 para lá multiplicando. Aí arrumando vai ficar z igual a 2x. Aqui vai ficar menos 2 mais 3 mais 1. Tá? Então, essa daqui é a minha segunda superfície. Essa segunda superfície é o quê? Vocês sabem? É um plano. Né? Então, aqui eu tenho um cilindro e aqui eu tenho um plano. A interseção deles vai me dar o gráfico da minha função vetorial. Aí tá, último passo agora. Eu venho aqui e vamos tentar desenhar essas superfícies. A primeira que eu vou desenhar é essa daqui, é o nosso cilindro. Então eu vou marcar o ponto 1, 1 e 0. Aí bora dizer que 1 está aqui. Vamos dizer que 1 está por aqui.
Esse aqui seria o centro. Quanto é o raio da minha circunferência? O raio é 1 também. Então seria algo mais ou menos assim, ó, encostando aqui. Tá aqui. Então esse daqui é o nosso cilindro. Agora vamos olhar para a segunda superfície. Olha só, é Z igual a 2x mais 1. Z igual a 2x mais 1. Aqui aparece o y, gente? Não aparece. Já que não aparece o y, eu vou olhar para o plano XZ. Onde é que está o plano XZ? Bom, o y está aqui. O x está aqui, o y está aqui e o z está aqui. Então, o plano XZ está aqui, ó, plano XZ. No plano XZ, eu vou desenhar uma reta. Crescente ou decrescente? Crescente. Ela vai cortar o eixo Z em qual ponto? Ponto 1. Muito bem. Então, ó, aqui no plano XZ, eu vou desenhar uma reta crescente, cortando o eixo Z no ponto 1. Então, eu poderia fazer algo mais ou menos assim. Está aqui o ponto 1. Então, eu poderia imaginar aqui uma reta cortando. Pronto. Então, aqui, ó, eu desenhei uma reta no plano XZ e desenhei meu cilindro. Gente, o que acontece, agora fica até mais fácil de imaginar, quando você tem um cilindro, e aqui eu só desenhei a reta, mas a gente sabe que isso aqui não é uma reta, isso aqui é um plano. Então, eu vou fazer aqui o plano agora. Então, o que acontece quando você tem um cilindro e ele é cortado por um plano? Que figura dá isso, gente? Você consegue imaginar? Vai dar... a pessoa vai dar uma circunferência? Se o plano fosse de forma transversal, daria uma circunferência. Mas é um plano inclinado. Então, vai dar o quê? Uma elipse. Tudo bem. Então, você tem mais ou menos algo assim. Tá? Claro que isso aqui é só um esboço, né? A gente não está fazendo de maneira muito criteriosa, mas a gente sabe que vai dar mais ou menos uma elipse assim. Aí sabe o que é legal? Daqui você olhar no GeoGebra e jogar lá as suas superfícies e jogar a sua curva. Então, ó, vamos lá. Vamos voltar aqui. Então, a primeira superfície que a gente achou foi x menos 1 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado igual a 1. Foi essa daqui, foi o cilindro. A segunda superfície foi z igual a 2x mais 1. Está aqui. Essa foi a segunda. E aí, quando faz a interseção deles, nós temos isso daqui, ó. Vou colocar. Aliás, vou fazer logo assim. Vou fazer logo aqui, ó. Interseção de duas superfícies. Jogo aqui no azul e no vermelho. Pronto. Está aqui. Então, nós obtivemos a nossa elipse. Essa daqui. Ok? Então, é isso. Vamos para o último exemplo de hoje, que é a nossa função gama. 1 mais cosseno, 1 mais seno e t. Depois desse exemplo, só vou comentar um pouquinho a prova com vocês. Gama t igual a 1 mais cosseno t, 1 mais seno t e t. Pronto, domínio aqui da minha função gama. Aqui não tem nenhuma restrição e nenhuma coordenada, então você já sabe que o domínio são todos reais. Além disso, vamos fazer aqui agora no quadro as equações paramétricas. Vai ficar x igual a 1 mais cosseno, y igual a 1 mais seno e z igual a t. Vamos lá? Então, está aqui, né? Aí, olha só. Nesse caso aqui, eu vou combinar as duas equações, que são as mesmas da última questão,
x e y. Então, na hora que eu for combinar isso daqui, vai ficar x menos 1 igual a cosseno, a mesma coisa, gente. Aqui vai ficar y menos 1 igual a seno. Vou elevar ao quadrado e vou somar. Então, a minha primeira superfície vai ser a mesma de antes, ou seja, x menos 1 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado igual a 1. Tá? Eu tenho isso daqui. Então, isso daqui você já sabe que é um cilindro. Então, olha só, uma primeira informação. O nosso gráfico, ele vai caminhar em torno do cilindro, não é verdade? Porque assim, vai ser a interseção de um cilindro com uma outra superfície. Nesse caso aqui, ó, olha a minha terceira equação, z igual a t. Então, se z é igual a t, então é porque conforme o t, por exemplo, vai aumentando, então o seu z, que é a altura, também vai aumentando. Conforme o z ele vai diminuindo, a sua altura também vai diminuindo. Então é como se você tivesse, sabe aquela espiral que a gente teve antes, naquela questão? Só que agora é como se você tivesse uma espiral em torno de um cilindro. Ela não vai aumentando o raio dela, mas ela vai caminhando no cilindro. Vocês sabem que figura é essa? Já ouviram falar? Imagina como se fosse algo assim, começa aqui e vai girando, subindo e descendo, só que com o mesmo raio. Isso aqui é o que a gente chama de hélice, tá? De hélice. É claro, como é que a gente faria isso? A gente ia fazer da mesma forma que a gente fez anteriormente. A gente desenharia o cilindro, tentaria jogar alguns pontos e ver qual é o comportamento. Aí a gente ia perceber que a nossa função ali, nosso gráfico, ele ia estar rotacionando, só que numa altura diferente, ou subindo ou descendo. Aí eu já trouxe ele também no GeoGebra, para a gente entender melhor. Já trouxe aqui. Isso aqui é o que a gente chama de hélice. Então, vai aparecer aqui para vocês. Então, esse ponto inicial aqui é o ponto 2, 1, 0. Por que 2, 1, 0? Que é quando t é igual a 0, naquela minha função vetorial. Lembra, ó, que a função vetorial é 1 mais cosseno, 1 mais seno e t. Então, quando t é igual a 0, tem esse ponto aqui. Aí agora, ó, conforme o t vai variando, olha o que vai acontecendo com a minha curva espacial. Isso daí. Só que ela só se movimenta dentro aqui, ó, da superfície do cilindro. Tá? Então, isso daqui é a nossa hélice. Como é que eu ia saber isso? Eu já ia achar primeiro o cilindro e depois, jogando valores ali, eu poderia chegar nesse raciocínio final que eu tenho essa hélice. Muito bem, gente. Então, com isso, a gente encerra o assunto de hoje. Quarta-feira, a gente vai se ver novamente. A gente vai continuar falando sobre funções vetoriais. E semana que vem, eu entrego a prova para vocês. É isso. Obrigado.